Quantas vezes você quis agir de uma forma diferente diante de uma situação difícil, diante de um problema, mas quando você se viu, você estava ali, agindo do mesmo jeito de sempre, com desespero, deixando a raiva falar mais alto, com medo. Mas se hoje você deseja ter um posicionamento diferente e não deixar mais com que suas emoções dominem você, mas que através do seu posicionamento você seja madura e sábia, fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à nossa dopamina de hoje. Nós vamos falar de um tema que eu amo, que na verdade é difícil, não é fácil, mas é necessário, e é a maturidade. O quanto nós estamos realmente exercendo a maturidade que é necessária para que as nossas vidas sejam transformadas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar o tanto de vezes que você quis agir diferente, que se posicionar diferente, mas no final você acabou fazendo sempre do mesmo jeito, e aí a frustração vem, a culpa vem, né? E a gente começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Mas calma, que é possível mudar, mas para isso você precisa ter consciência. E é por isso que hoje essa dopamina vai trazer para você essa reflexão. E eu convido você a realmente mergulhar aqui, como eu sempre ensino. Opa, lembra? Ouvir, pensar e agir? Esse é o nosso lema. Inclusive, se você está chegando agora, já se inscreva no canal, habilite o sino de notificação para não perder a nossa programação. Porque de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, estamos juntas aqui aprendendo todos os dias algo novo da Palavra de Deus que nos faz se tornar realmente conquistadoras, mulher sábia, né? Uma mulher que tem um posicionamento diferente, uma confiança que vem do Senhor para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar exatamente sobre uma das posturas que nós precisamos absorver, que é essa maturidade. E quando eu falo para você não ficar aqui só escutando, mas ouvindo, pensando e pondo em prática, em ação, é porque é somente assim que você realmente vai viver a prática verdadeira da maturidade. Não tem como você se tornar madura se você não pratica aquilo que você tem ouvido, porque a maturidade ela vem com a prática. A maturidade não vem com a idade. Muita gente acha que falar de maturidade é falar de idade, mas não. A maturidade ela vem no praticar, é na vivência. É você ali, de fato, todos os dias sendo moldada, sendo lapidada e aprendendo a dominar a si mesma. E é por isso que hoje esse tema é um tema que é para aquelas pessoas que realmente estão buscando transformação. Se você não quer passar pelo desconforto, se você não está disposta a ser lapidada, eu digo para você que nem adianta tentar ir para o caminho da maturidade, porque não vai dar certo. A maturidade ela vai exigir sim um posicionamento de decisão da nossa parte, que vai gerar um desconforto, vai fazer a gente sim revisar e analisar a nossa postura, às vezes reconhecer as nossas falhas, na verdade, na maioria das vezes é sempre reconhecendo as nossas falhas e percebendo que não se trata do externo, mas se trata do interno. Muitas mudanças que a gente quer que aconteça no externo, na verdade, primeiro começam em nós. Às vezes a gente quer que um problema seja tirado da nossa vida, que a gente não enfrente algumas situações, mas se a gente não mudar a nossa maneira de pensar, por mais que a situação seja diferente, a sua postura sempre vai ser igual. E no final, por mais que o problema seja outro, a sua maneira de lidar vai ser sempre a mesma, o desgaste vai ser sempre o mesmo, o sentimento de frustração vai ser sempre o mesmo. Então hoje eu quero realmente que você tenha essa consciência do quão madura você tem se permitido ser. E como eu já falei, maturidade não é sobre a idade que você tem. Porque eu conheço pessoas que são super novas, mas que têm uma mente madura, têm uma postura madura, e outras que já têm uma idade mais avançada, mas que assim, é literalmente uma criança no seu modo de agir. Então hoje, abre o seu coração, sabe? Deixa o seu coração atento, aberto, ouça tudo que você vai receber aqui e comece a praticar. E eu quero deixar também um desafio para você, um convite, na verdade. Se em algum momento aqui, você ouvindo alguma instrução, fizer sentido no teu coração, se essa dopamina começar a conectar com aquilo que você acredita, com aquilo que está tocando aí no teu coração, se faz, né, algum sentido, coloca nos comentários o que mais te impactou na mensagem, se fez sentido, se você vai praticar o OPA, né, se você vai pôr em prática o que você vai aprender
aqui, coloca nos comentários, porque aí outras pessoas também vão ler depois. E talvez aquilo que você comentar vai conectar com aquela pessoa, com aquela situação que uma pessoa está enfrentando. Quantos testemunhos são colocados aqui nos comentários, e é lindo ver, né, que esses testemunhos têm edificado a vida de outras pessoas também. Então não retenha para você, compartilhe. Inclusive esse é um dos pilares da maturidade. Uma pessoa madura, ela nunca retém só para ela está disposta a compartilhar. Ela não tem medo de falar das suas fragilidades, ela não tem medo de falar dos seus erros, das suas vulnerabilidades. Por quê? Porque ela entende que é através disso que ela também vai absorvendo a maturidade. Então, se você percebeu que precisa ser transformado em alguma situação, se tem algo que você já tem percebido uma mudança, coloque aqui, porque assim outras pessoas também vão poder abrir os olhos e perceber o que elas também precisam mudar. Então, vamos juntas mergulhar no nosso momento de devocional. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Já abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 13. Essa é a referência inicial do nosso texto de hoje. Na verdade, hoje eu vou trazer 4 aspectos que você precisa praticar para que você seja uma pessoa madura no seu posicionamento. E esses aspectos são os que vão fazer você realmente começar a ter uma postura diferente diante de um problema, diante de um desafio. Mas para a gente começar o todo aqui da nossa reflexão, olha que interessante que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 11, na verdade o verso 11 em si, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Agora que me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Essa é uma passagem muito conhecida. Antes dessa parte que nós lemos, Paulo está falando sobre o amor, sobre o que o amor é, né? Qual é a essência do amor que Deus tem por nós e o que nós devemos ter. E é interessante que no final, né, quase no final do capítulo, ele traz essa reflexão da postura de como ele era e como ele se tornou, né? E quando ele fala de quando ele era menino, quando agora que ele é homem, ele não está falando de idade, tá? Mas ele está usando a analogia natural da vida. Qual que é a analogia natural da vida? Quando você vê uma criança, você vai ver uma criança agindo, se portando, se vestindo e todas as ações dela que conectam com a idade que ela tem, certo? Então logo quando você vê essa criança evoluir, amadurecer, você vai esperar atitudes diferentes dela. E não é diferente na nossa caminhada, na nossa jornada como um todo, né? Você que tem aí determinada idade, espera-se que você haja de acordo com a idade que você tem. Mas nem sempre a nossa maturidade está caminhando aí, né? Está andando junto com a nossa faixa etária, né? Muitas vezes nós somos mais velhos, mas a nossa postura ainda é uma postura infantil. E às vezes nós somos mais novos e a nossa postura é muito mais madura do que de algumas pessoas. Então, quando Paulo está trazendo essa analogia, ele não está falando de idade, mas ele está falando da maneira de pensar, da maneira de ser e da forma como a pessoa decide viver a vida. E ele está trazendo esse ponto também de quando ele era menino no conhecimento da palavra, quando ele achava que sabia tudo, mas ele era apenas um bebê. Ele não sabia nada da palavra, ele não conhecia nada de Deus. Mas quando ele começou a conhecer quem Deus era, isso foi gerando nele o quê? A maturidade e, consequentemente, refletiu na maneira dele se vestir, refletiu na maneira dele falar e dele pensar. Olha como é importante a gente buscar a maturidade. Essa maturidade que vem de Deus para nós faz tudo na nossa vida ser diferente. A gente muda a nossa maneira de se vestir, a gente muda a nossa maneira de falar, a gente muda a nossa maneira de pensar. Não tem como uma pessoa madura agir igual o tempo todo. Sempre quando você encontrar uma pessoa madura, você vai se surpreender com a postura dela. Porque a postura de uma pessoa madura sai da contramão, ela na verdade fica na contramão do que a maioria das pessoas fazem. Pessoas maduras, elas andam na contramão da sintonia da multidão. Por quê? Porque a maioria das pessoas são guiadas pelo emocional, são guiadas por aquilo que elas sentem. Só que uma pessoa madura, ela não é guiada pelo que ela sente, ela é guiada por aquilo que ela acredita. Então, diferente do que a maioria das pessoas fazem, que é sempre basear a sua maneira de agir, de pensar, de viver no que elas sentem, elas são guiadas por aquilo que elas acreditam, por aquilo que elas decidem seguir. Então, por mais que ela sinta o desejo de fazer alguma coisa, mas se ela sabe que aquilo que ela tem desejo de fazer
é contra ao que ela quer obter de resultado, então ela prefere não fazer aquilo, passar por cima da vontade para que ela possa obter o resultado. Isso é maturidade. Maturidade não está ligado à emoção, está ligado ao racional, a uma decisão. E é isso que Paulo está falando aqui. Por isso que ele traz o exemplo de uma pessoa, de uma criança e de um adulto. Uma criança, ela não entende, às vezes, o impacto da preguiça que ela tem, ela não entende, às vezes, o impacto dela não querer fazer uma coisa. Ela não entende, porque ela não vai sentir claramente ali os desafios ou o impacto da sua postura imatura. Mas um adulto já sente, né? Diferente de uma criança que quando vai para a escola o que ela vai ganhar é só uma falta, quando você cresce e você é adulto, você tem um trabalho e não vai trabalhar, você simplesmente não recebe, né? Então, os impactos são diferentes, né? A responsabilidade muda e, consequentemente, a forma de pensar também. Então, por mais que você não queira trabalhar, quando você é adulto, você tem que trabalhar, né? Por mais que a sua vontade seja ficar deitado na cama. Quando você é criança, às vezes você não quer ir para a escola, e aí você faz ali um draminha tal e consegue às vezes não ir para a escola e tá tudo bem, não vai morrer porque você faltou um dia. Mas diferente num trabalho que você já sente um impacto muito maior. É um exemplo meio, né? Eu não sei se é tão claro assim, mas você vai entender mais à frente que eu vou trazer alguns pontos aqui. Mas é isso que nós podemos entender. Uma pessoa madura, ela não vai ser movida pelas emoções. Uma pessoa madura, ela é movida e ela é guiada por aquilo que ela acredita. E é por isso que algumas circunstâncias que uma pessoa madura enfrenta vão ser diferentes da sua maneira de se portar e de agir. A primeira delas é justamente quando você passa por alguma coisa que te machuca. Quando alguém fala algo para você, quando uma circunstância te fere, quando você se sente atacado ou até mesmo rejeitado por alguma circunstância, por alguém, como que você normalmente lida? Bom, quando a gente lida pela emoção, quando eu me sinto ferida por alguém, às vezes eu acabo devolvendo na mesma moeda, né? A pessoa falou mal de mim, eu vou lá e defendo e falo para aquela pessoa mesmo, na cara dela, tudo que eu gostaria de falar. Uma pessoa que não é madura, ela não vai pensar se o que ela está falando faz sentido, ou se o que ela vai falar realmente vai resolver o problema ou não. Ou às vezes ela vai falar assim, não, pra que eu vou falar isso? Só vai gerar mais briga. Às vezes é melhor eu me calar, por mais que eu tenha razão, mas eu quero ter paz. Então, uma pessoa madura, ela não vai só na emoção, ela vai pensar antes naquilo que ela está pensando em fazer para entender qual resultado ela vai obter com aquela atitude. Quando você é imatura, você não pensa muito, você só faz. Aí você vai pensar lá depois, né? Depois que já foi feito, você vai falar, poxa, se eu não tivesse falado aquilo, talvez eu teria evitado aquela confusão, aquela briga, aquela situação. E aí sim, a pessoa imatura vai pensar, mas aí já foi feito, né? Ela não tem muito como voltar atrás. Olha o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 26. Diz assim, ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aqui está dizendo que quando você ficar chateada com alguma situação, quando você ficar triste de alguma forma, quando alguém falar algo para você, não deixe com que isso fique no teu coração. Ou melhor, nem vá dormir com esse sentimento. Na hora pode vir a raiva, na hora pode vir a tristeza, na hora pode vir aquele sentimento, mas se você alimenta isso, você está sendo imatura. Você está vivendo a imaturidade, porque você não está dominando suas emoções. Mas quando você sente isso e na mesma hora você fala, não, eu não vou ficar carregando isso. Eu vou perdoar o fulano, eu vou deixar para lá, eu não vou entrar nessa confusão, eu não vou ficar ali querendo discutir para quem tem razão, tentando encontrar o meu direito, a minha razão. Não. Uma pessoa madura, ela vai apaziguar. Ela vai acabar a briga naquela situação. Ela não vai mais querer ficar discutindo, querer provar que tem razão. Não, 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 não. Por mais que ela tenha razão, ela não vai querer provar a razão. Porque ela sabe que às vezes isso só vai gerar desgaste. Pensa aí, quantas vezes diante de uma circunstância você quis provar que tinha razão e no final você não conseguiu provar e só ficou discutindo, a outra pessoa também, e ambas saíram machucadas e feridas e nada resolveu.
Você já percebeu? É isso que muita gente faz. Pessoas imaturas, elas só estão pensando em se provar. Pessoas maduras não precisam se provar, porque elas estão decididas a terem equilíbrio na sua maneira de ser e na sua maneira de lidar com as coisas. Então esse é o primeiro passo. Uma pessoa madura, ela não fica buscando se provar ou trazer, né, a razão dela. Ela simplesmente vai procurar apaziguar e não deixar com que o sol se ponha diante daquele sentimento. Ou seja, ela não vai ficar dormindo, levando com ela todos os dias a raiva, a mágoa ou o sentimento daquela situação que ela enfrentou. Outra coisa que nós podemos aprender com uma pessoa madura é que ela sabe que é Deus quem capacita. Por mais que ela sinta medo, por mais que ela sinta preocupação diante de uma circunstância, ela não fica desesperada porque ela sabe que Deus está com ela e que Deus a capacitará para viver aquilo que ela precisa viver. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 13, na verdade, o verso 13 em si. Olha só o que diz. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, o que está dizendo aqui? Olha, quando uma pessoa madura ela passa por uma situação muito difícil, que ela sabe que aquilo ali é pesado, aquilo ali é muito difícil, aquilo parece que está consumindo ela não fica desesperada, porque ela sabe que se ela está passando por aquela situação, é porque Deus já a capacitou para suportar o processo. E aí ela pode até sentir a dor, ela pode sentir o medo, ela pode chorar, mas ela não vai agir no desespero. Ela não vai retroceder por conta da pressão. Pelo contrário, ela vai se permanecer resiliente. Ela vai sentir a dor, ela vai sentir o impacto, mas ela não vai se desesperar. Como você tem agido diante das circunstâncias quando vem contra você uma prova, uma tentação, um desafio? Você fica desesperada? Ai, porque eu preciso encontrar uma solução. Ai, porque isso eu não vou conseguir. Ai, porque eu não sei. Ai, porque isso não é muita coisa para mim. Como que você fica? Em algum momento você já parou para perceber que todas as vezes que você disse que não suportaria determinada situação, você suportou? Mas de tudo que você passou foi muito mais difícil porque você sempre ficava falando que não ia suportar? É isso. Uma pessoa madura, ela para de ficar reclamando do processo e ela começa a viver o processo e a respeitar a jornada de transformação. Então hoje eu quero convidar você a refletir. Será que realmente você não aguenta? Ou será que é você que está achando que não aguenta? Porque você está com medo, você está preocupada com as circunstâncias, com as coisas que você está enfrentando. Entenda, o medo, a preocupação são iminentes, você é ser humano. Mas o quanto você tem deixado com que isso gere em você uma carga, um peso, um desespero que está fazendo você agir de forma completamente emocional. Lembre-se, maturidade não é movida pela emoção. A maturidade é movida por aquilo que acredita. Tanto é que, olha o que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 31 ao 34. Porque aqui ele está falando exatamente para as pessoas que ficam desesperadas diante das aflições, diante dos problemas. E olha só o que ele diz. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, Jesus mesmo fala, por que vocês estão desesperados? Você está achando que a prova é grande, que o desafio é muito grande, que você não vai suportar? É porque você ainda não entendeu que Deus está com você. Pessoas maduras não ficam desesperadas porque sabem que Deus está com elas. Sabem que Deus as capacita.
Se Deus está te permitindo passar por essa prova, é porque Ele vai estar com você nessa prova. Sozinha você não vai estar. Mas pessoas imaturas vão se ver sozinhas, porque estão presas no medo, no desespero, não conseguem acreditar que existe de fato uma provisão e um cuidado de Deus. Pense sobre isso. A outra coisa que uma maturidade gera em nós, quando nós somos posicionados, é que nós também começamos a tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Nós passamos a ter um espírito que é confiante, um espírito equilibrado. Eu quero ler com você o que está escrito lá em 2 Timóteo, que para mim esse daqui é um dos textos assim que todo cristão deveria cravar na mente e no coração e viver crendo com o que essa palavra diz. Olha o que diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você tem que tomar posse que Deus já te deu um espírito de amor, de poder e equilíbrio. Então, sim, você pode vencer todas as coisas em Deus. Esse desafio, esse problema, as lutas, as dificuldades não são nada perto daquilo que Deus já colocou na tua essência. Aí eu volto no tópico anterior, quando você sabe que está enfrentando um grande problema, você tem a paz porque você sabe que Deus está te capacitando. Mas mais do que estar te capacitando, Ele já te deu tudo o que precisa, porque Ele já colocou no teu espírito poder, amor e equilíbrio. Então você não precisa ficar desesperada, você não precisa ficar aflita. Mas muita gente está aflita, muita gente está desesperada, porque não consegue acreditar que ela já tem um espírito de coragem. Um espírito pronto, que só precisa ser ativado por você, que só precisa ser posicionado por você. Isso é maturidade. A maturidade, ela não precisa ver, ela sabe que tem. Quem é maduro sabe. Quem é maduro tem convicção. Você nunca vai ver uma pessoa madura, indecisa, insegura, não. Uma pessoa madura tem convicção de quem ela é. Então busque em Deus essa convicção de quem você é. Porque quando você exercer a maturidade verdadeira na sua vida, você vai perceber que muita coisa aí que você fica com medo, que você fica preocupada, isso tudo vai passar. Porque o Senhor já te deu todas as ferramentas necessárias para você viver aquilo que Ele já projetou para a sua vida. E por fim, quando nós somos maduros, nós buscamos cada vez mais evoluir e amadurecer. A gente nunca acha que já está no nível perfeito. A gente sempre está buscando mais. A gente sempre está pensando como eu posso melhorar, como eu posso evoluir, como eu posso crescer. Olha o que está escrito em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 5 ao 7. Diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude e a virtude do conhecimento, ao conhecimento e o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade ao amor. O que está dizendo aqui? Que nós devemos buscar o quê? Buscar todos os dias o desenvolvimento do nosso amadurecimento. Então começa primeiro com o empenho. Olha só o que diz no verso 5. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Ou seja, comece a buscar mais fé, tenha virtude, através disso conhecimento, através do conhecimento domínio próprio, através do domínio próprio você vai ter a perseverança, através da perseverança você vai ter a piedade, e através da piedade a fraternidade, e através da fraternidade o amor. Ou seja, quanto mais madura você for, mais coisas você vai absorvendo. Uma pessoa madura, ela está aberta a receber mais coisas. Ela nunca acha que está o suficiente, ela sabe que ela pode avançar, crescer, aprender mais. Você está aberta a crescer, a avançar no conhecimento da fé? Você está disposta a avançar, a crescer no conhecimento espiritual? Pessoas maduras, elas nunca vão achar que estão o suficiente, elas sempre vão buscar mais. Elas sempre vão estar num nível acima, sempre aprendendo mais. E é esse o convite para você. Seja madura, busque aprender mais. Se você praticar tudo isso que você está aprendendo aqui, você vai ver que com o passar do tempo,
a sua postura vai ser diferente e os seus resultados também. Porque diante de um mesmo problema, você não vai agir da mesma forma. Você pode até passar pelos mesmos problemas, mas a sua postura será diferente. E, consequentemente, o resultado também. Então, avalie, pense nisso que você ouviu aqui nessa dopamina e eu queria que você realmente refletisse e colocasse nos comentários. Faz sentido isso para você? Essa jornada da maturidade, você tem praticado ela na sua vida? Porque é isso que você precisa, praticar o eliminar rápido a raiva, as emoções, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, praticar a confiança que Deus está com você e te capacitará a vencer os desafios, porque Deus ele não vai permitir nenhuma tentação que você não seja capaz de lidar. E entender também que você tem que tomar posse daquilo que Deus já derramou sobre você, né? A responsabilidade de você carregar uma postura, uma imagem que transmite de fato a maturidade que Deus tem para a sua vida e, consequentemente, você buscar todos os dias aprender mais para que cada vez mais você se torne uma pessoa sábia, uma pessoa madura. E se você entendeu isso e é isso que você quer para a sua vida, eu quero convidar você a orar comigo. Senhor, eu quero apresentar a vida desta conquistadora que ouviu essa palavra, ouviu essa dopamina. Eu sei, Pai, que ela está buscando crescer, amadurecer. Eu sei que ela está buscando, Senhor Jesus, ser uma pessoa melhor. E a minha oração, Pai, é que essa palavra possa gerar frutos e resultados no coração dela. Que ela possa, Senhor, ser uma pessoa madura, uma pessoa confiante em Ti, uma pessoa, Pai, guiada e dirigida pelo Teu Espírito. E que tudo que foi falado aqui possa gerar frutos e frutos abundantes. É dessa forma que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, conquistadora, de se preparar para o dia, porque mulheres maduras, elas se preparam para o dia independentemente da circunstância, do problema, do cenário. Porque estar pronta para o dia não é sobre ter vontade de se arrumar, não é sobre, hoje eu estou afim de me arrumar, não. Estar pronta para o dia é sobre uma decisão diária de expressar Jesus através da nossa imagem com o nosso melhor. E aí, você aceita esse desafio? Se você já está pronta para o dia, comenta aqui que você já se preparou para o dia. Se não, já vai lá, se prepara para que você possa viver teu dia como uma verdadeira conquistadora. Um grande beijo, fique com Deus e amanhã eu te espero no ponto de acesso. Tchau, tchau!